Não, eu só queria trazer alguns pontos aí que você estava falando, algumas informações, né, que eu tenho acompanhado nos últimos dias por favor. do futebol mexicano. Eu acompanho a ESPN lá do México e um dos comentaristas convidados lá para a ESPN do México foi o Osório, Juan Carlos Osório, o cara que inspirou o Rogério Ceni, né, como treinador. Ele falou sobre essas questões do México, e ele trouxe algumas críticas, algumas questões que o México precisa mudar. E ele fala na entrevista que o México ele trabalha muito bem nas categorias de base, revela muitos jogadores, ganham campeonatos nas categorias de base, só que qual que na visão dele é o erro do México? O erro é que eles pegam esses jogadores, revelam, e ao invés de vender para a Europa, eles vendem para o próprio futebol mexicano. E aí o que acontece? O jogador não tem a competitividade que ele teria jogando contra os melhores. Esses jogadores se sentem acomodados, e aí por conta disso eles não buscam sair desse comodismo, já que eles estão ganhando salários altíssimos, eles preferem ficar no seu país do que, por exemplo, brigar por um espaço para jogar num time europeu. Então, na visão dele, se ele tivesse continuado como técnico no México, um dos pontos que ele buscaria resolver é mexer os pauzinhos dele, como ele disse, para tentar colocar mais jogadores mexicanos dentro do mercado europeu, coisa que a MLS já vem fazendo, né, nos últimos anos, os Estados Unidos vem fazendo nos últimos anos. Isso eu já tinha pesquisado, né? Isso eu já tinha até lido. A gente conversou aqui nos bastidores, né, sobre a respeito daquele documentário que tem no sistema de streaming, que é o do Chivas Guadalajara, no México. Que eles não deixam jogador de fora jogar no Chivas. Não tem. Né? Isso é uma faca de dois gumes, né? Ao mesmo tempo ele quer fortalecer o futebol local, mas ao mesmo tempo ele não deixa que o intercâmbio se crie com outras escolas, que eu acho que isso pode atrapalhar. Eu vejo dessa forma. O que eu acho engraçado é que o próprio México, né, a Federação Mexicana, ela se beneficiou de um intercâmbio na década de 90, logo no começo da década de 90, quando o ex-técnico da Argentina, campeão de 78, rapaz, me esqueci o nome dele, não é Bilardo, Carlos Bilardo, de 86. Enfim, tem um campeão de 78 que ele assume. Tá falando, James? Teu microfone tá cortado. O Menotti? Você tá falando Menotti. Ah, beleza, já foi. O menotismo, né? Que era dado o movimento menotismo. Que ele foi treinar a seleção da mexicana de 90. E aí a primeira coisa que ele fala diz, olha, vamos pro jogo da despedida de Ruud Voller. Despedida não, perdão. Voller ainda jogou um tempo. Mas Voller, ele teve um jogo de despedida que o México foi jogar na Alemanha. Que isso partiu para um tipo de intercâmbio diferente. O México empata esse jogo em 1-1. E aí a federação começa a entender, poxa, velho, o futebol não é só aqui. A gente precisa entender esse intercâmbio do lado de fora. A gente precisa entender essas outras escolas. E aí parte para jogar a Copa América a partir de 1993 como convidada aqui na América do Sul. Que aí o México já começa a pegar alguns pontos, alguns macetes que ele só via na CONCACAF. O que acontecia? O México só jogava a Copa do Mundo era quando ele tinha contato com essas outras escolas, com essas outras seleções. E aí ele começou a ver outro tipo de mentalidade. E aí o que acontece? O México começa a ser campeão sub-20 do Mundial, ganha a Copa das Confederações em 1999 em cima do Brasil, e aí começa a ganhar dessas seleções que a gente vê hoje. Aí entra a observação do Osório, que eu acho pertinente, mas mesmo assim eu ainda acho que tem que ter cuidado. Tá? Quando a gente pega um garoto desse, um garoto em formação, uma pessoa
com 17, 18, 19 anos, se ele não tiver uma mentalidade muito forte para ele sair de casa e morar em outro país com outra cultura, outra culinária, outra sociedade, isso pode acabar afetando o desenvolvimento dele. Eu posso passar aqui a live todinha falando de N casos sobre isso. N atletas que não deram certo no mercado afora. Então, eu entendo o Osório, mas eu também entendo a Federação Mexicana. E isso precisa ser trabalhado. Veja, também não estou dizendo que isso é um ponto final, não. Isso tem que ser discutido, sim, para você achar um meio termo de trazer não só o desenvolvimento para esses garotos mexicanos, mas também que o futebol mexicano em si, ele não perca. Eu penso assim também em relação ao futebol mexicano, que tem esses aspectos, e só ressaltando, né, que ele falou sobre jogador jovem deixar o seu país. Acho que se a gente comparar aqui na América do Sul, talvez só os argentinos eles têm essa facilidade, né? Eles saem do seu país e voltam. Normalmente é muito difícil eles voltarem antes de atingir determinada idade. Aqui no Brasil, por exemplo, quantas vezes a gente já viu o jogador saindo jovem e voltando em seguida? Justamente por causa da mentalidade, por falta de não estar acostumado a ter esse intercâmbio, essa mudança de cultura, ficar longe dos pais, talvez. Então, o jogador brasileiro, normalmente, quando ele sai muito jovem, ele volta. Ele bate e volta, que a gente fala, né? Já os jogadores argentinos, não. Dificilmente o jogador sai, por exemplo, o próprio Julián Álvares, digamos que ele acabou de sair agora, eu não acredito que ele volte antes dos 30 anos, por exemplo. Agora, se sair, por exemplo, um jogador, citar aqui o Marcos Leonardo, o próprio Endrick numa situação, o Endrick eu até não tenho tanta certeza, porque ele parece ter uma cabeça muito boa. Mas vamos colocar aqui o Marcos Leonardo, o próprio, aquele jogador que saiu do Santos recentemente, como era o nome dele lá? Caio Jorge. Esse, o Caio Jorge. Quantas vezes já foi cogitada a volta dele para cá? Então, acho que... Se fosse dar o Santos, posso dar vários. Cara, só desculpa, tá, te interromper, mas só para te completar, Não. Gabigol. Gabigol é um exemplo. Riquelme. Quem sabe da história de Riquelme no Barcelona sabe o que eu estou dizendo. Quem entendeu um pouquinho. N jogadores brasileiros, o brasileiro principalmente, a gente é um povo muito, muito acalentador, a gente é um povo muito hospitaleiro, né? Que a gente quer que as pessoas venham aqui para casa, aí tem 2 buchadas, 4 bodes no almoço, para a pessoa não ficar com fome. A gente faz isso. A gente tem esse costume. Aí você pega um cara, ele vai, por exemplo, vou jogar na Islândia, um país frio danado, mal vê o sol, aquele povo frio, o cara chega em casa, cadê o pagode? Né? Cadê a festa junina? Cadê a galera? Cadê aquela churrasqueira que a gente faz com aquele negocinho de gás do ar-condicionado? Todo mundo tem um negócio daquele. O pessoal faz em casa. O pessoal sente falta disso. E aí isso reflete no campo. Isso reflete no desempenho desses atletas. Né? Só para ratificar o que o Tafarel falou. Essa conversa também pode fazer uma breve participação, porque o Tafarel falou da questão dos jogadores. Eu já até conversei isso uma vez com o Tafarel, a mentalidade do argentino. Por exemplo, o Tevez, ele veio de uma periferia, como vários jogadores vêm, né? O próprio Pelusa, né? Ele, Pibe de Ouro, Maradona, foi numa situação parecida. E por essa dificuldade, às vezes, sinceramente, às vezes nem é tão dura, talvez, quanto no Brasil. Pode até ser, mas não é uma regra, não é uma questão de que todo jogador argentino sofre mais que o brasileiro, mesmo vindo do baixo. Só que parece que eles encaram isso de uma maneira diferente. Aí, ok, o espanhol é muito mais aceitável no mundo do que o português, por exemplo. O português rola bastante também a conexão com outras culturas, às vezes, para você ter esse contato. Tanto que os técnicos brasileiros, quantas vezes você vê um grande técnico brasileiro brilhar lá na Europa e ter uma carreira longeva, como, por exemplo, o Simeone está há mais de 10 anos no Atlético de Madrid. O espanhol também ajuda muito na Espanha. Então, assim, isso passa além do idioma, mas também a mentalidade deles. O Tevez fala que ele chegou a questão de pouca opção para comer, a quase fome praticamente,
Isso motivava muito ele, por exemplo, a jogar já na época de Boca, Corinthians. Então, isso, cara, afeta muito a maneira como eles veem o futebol. É como se eles tivessem a cada jogada, pelo menos é a aparência que dá, a cada jogada, isso também tem o Uruguai. Alguns vizinhos nossos parece que tem isso. Isso a gente vai descobrindo mais quando estuda um pouco a história do futebol deles, do país deles e as dificuldades. Uruguai e Argentina, normalmente, né? Sabe? E no caso da Argentina, você vê que parece que a cada jogada, a cada carrinho, cada briga pela disputa da bola, eles estão brigando por um pedaço de pão. Então eles são muito. Esse estilo deles é muito nítido. E você vê a mentalidade que é totalmente diferente. Se ele não ganha no talento, ele ganha na vontade. Não que o Brasil não tenha isso. Mas, por exemplo, você olha, me fala uma seleção que é tão boa quanto a do Brasil. Que fique assim, paralelo mesmo, de verdade. Não vai ter muita. A Espanha é. Poxa, mas a maior favorita é o Brasil. A França também, mas o Brasil ainda tem um leve favoritismo a mais do que a França. Mas você vê que, por exemplo, contra a Suíça, você sente o nervosismo não só ali no jogo, mas os torcedores também sentem essa pressão. Então parece que o Brasil sente um pouco mais a pressão, às vezes, do que, por exemplo, outras seleções. Isso afeta no rendimento. Muitos jogadores não aguentam e voltam para o Brasil. Posso só encerrar minha parte em relação a essa questão que o Lucas falou sobre o calor, né, do brasileiro, que tem a diferença. É só para você comparar, por exemplo, a chegada dos técnicos portugueses aqui no Brasil. A maneira como, por exemplo, a imprensa encara o treinador português, o próprio jogador encara, às vezes, o treinador português, até conhecer exatamente como é o pensamento dele. Agora, você imagina um brasileiro que sai daqui, vai lá para Portugal e encontra um monte de português, um monte de gente que tem pensamento parecido com deles, e que não é aquele cara que vai te abraçar, que vai te passar a mão na cabeça, coisa que ele vai ser bem reto. Não. O português, normalmente, ele é mais direto, ele não é aquele de ficar dando rodeio e passar a mão na cabeça. Então, por isso que muito jogador brasileiro não se adapta, né? Sim, e é aquilo que o Lucas comentou, da questão de sempre tentar trazer essa harmonia, se adaptar à nossa cultura, que é muito fácil, na verdade, né, como se adaptar, mas o brasileiro tem esses problemas, sofre, né, você vê que tem a dificuldade. Não vai dizer, não vai me... Eu não consigo acreditar que a pessoa vai me dizer, não tem nenhum técnico do Brasil que não quer defender um gigante da Europa, treinar um gigante da Europa. Sim. É isso. Deixa eu só trazer um relato pessoal aqui, que faz 2 anos, né, antes da pandemia, eu fui para Vancouver, Canadá, fui fazer intercâmbio lá. E todo dia de manhã eu ia pro curso, eu pegava o metrô, pegava o ônibus, né? E assim, alto padrão, tá? Alto padrão, eu entrava no ônibus, o ônibus estava sentado, eu ia sentado, raramente eu ia em pé, tanto no ônibus quanto no metrô. Eu chegava lá no curso, tudo bem. Rapaz, era impressionante, que eu ficava pensando, ninguém dava um sorriso no ônibus e no metrô. Todo mundo sentado, né, aquela segurança. Eu ficava pensando, meu irmão, como é que lá no Brasil vai um ônibus lotado, com pagode, gente vendendo coisa, e a galera rindo? Assim, para vocês, são coisas que você não consegue entender. Não é porque a gente aqui, pelo menos aqui em Recife, né, que o carnaval é bem característico, né? A gente aqui vai para os pontos, vai aquele ônibus lotado, aí uma banda de reggae, outra banda de afoxé, outra banda de... tudo dentro do ônibus, apertado, o pessoal rindo. Que assim, eu trazendo essa analogia, mas eu acho que é isso que faz a gente ser o que é no futebol, porque isso eu acho que reflete dentro de campo. É intrínseco do jogador brasileiro. É isso que faz ele valer mais no mercado. Sabe? É essa ginga, é toda essa... Tipo, não, vou dar meu jeitinho aqui para me safar. É isso que acontece dentro de campo. Eu acho que faz deixar o da rua. O futebol da rua é aquilo que, né, você jogar, você chegar em casa com o dedo estourado porque jogou no paralelepípedo. Né? Quem nunca fez isso? Quem nunca chegou com bolha em casa? No terrão, né? Exatamente. No terrão também. No terrão, na praia, enfim, a gente só precisava de 4 sandálias e uma bola. E gente.
Isso a gente acha Nenhuma bola de fácil verdade, aqui. poderia ser de meia. Né? Não, às vezes não tem bola. Aqui a gente tem praia bem fácil, né? E a falta era no base do Parou, né? Parou, mas era o juiz. E se a maioria ganhasse no grito que não parou, segue o jogo. Exatamente. E assim, aqui como a gente jogou muita bola na praia, eu joguei muita bola na praia aqui, que é fácil acesso. A lateral é quando a bola boiasse. Vocês têm noção. A bola boiou, não. Saiu a bola. Então, assim, é uma coisa que é muito fácil pra gente aqui. Que eu acho que isso acaba tornando uma característica do atleta brasileiro. E do profissional em outras áreas, né? Não só do atleta do futebol, mas em outras áreas. Então, assim, para a gente tentar fechar aqui, né, e passar para o próximo tópico, eu acho que seria mais ou menos isso que a gente quer transmitir aqui para o pessoal de casa. Perfeito. Alguém quer falar mais alguma coisa antes de a gente passar para a próxima partida? Pode falar. O Tafarel que levantou o dedo também, você quer falar? O assunto tá bom, a gente tá emendando em vários aqui, mas tá legal. Só acrescentar um ponto aí do negócio também de jogando bola na rua, quando o carro vem, né, aí todo mundo para de jogar e tal, vai esperar o carro passar, para a jogada inteira lá, vai estar na cara do gol, o carro vem, tem que esperar, passa aí então, cara. E aí depois que o carro atrapalha o jogo, que o jogo volta. Mas só acrescentar um breve ponto sobre a Argentina, sobre o México. 2 pontos, mas pontos cômicos, que muitos estavam com medo de ser o último jogo do Messi em Copas, né, da Argentina ser eliminada, mas ninguém se ligou que com a eliminação do México, simplesmente, para mim, um dos melhores jogadores da história das Copas foi embora, que é o tal do Guilherme Ochoa,